ser com Ele, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos estão alegres. Diga amém. Diga amém, irmãos. Glória a Deus. Até Natanael falou amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, sente, irmão. Mas sente dando glória a Deus. Porque Ele está na casa. Ele está nesse lugar, irmão. Aleluia. Para a glória e honra do mundo, o Senhor está nesse lugar. Aleluia. Se alegre na presença dEle. Aleluia. E eu digo para você essa noite, é particular o seu culto, que a Bíblia fala de oferecer o seu culto racional, é o seu culto particular a Ele, aleluia, por isso que dê o melhor para Ele, alegre na presença dEle, aleluia, que Ele sabe, Senhor da glória, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar algo para você, que não vai descer nada lá de cima, sem antes subir algo daqui de baixo. Por isso que é importante que você glorifique a Deus aqui embaixo, para lá em cima, aleluia, a glória dele descer, aleluia, e me desça. Ai, Jesus querido santo, alai choremene colerémia, Ele está aqui, irmãos, aleluia, está alegre na presença do homem das mãos furadas, do homem no meio, o Senhor da glória está aqui, irmãos. Irmão, hoje, aleluia, domingo de Páscoa. Mas eu quero falar para você, aleluia. Hoje, irmãos, o mundo está comemorando aí, irmãos, né? Com umas coisas pagão, né? Que é negócio de pasto, negócio de ovo, negócio de coelho, né, irmãos? Isso é coisas pagão, irmãos, né? Mas nós somos libertos dessas coisas, né? Louvado o Cordeiro morreu para que eu venha ter vida e esperança. Aleluia! Vida e esperança. Deixa eu falar um negócio para você. Aleluia! Presta atenção no que eu vou falar esta noite, né? Muitas vezes, irmãos, acontece, aleluia, quem foi do interior sabe disso, que às vezes, né, a ovelha, ela tem um filhote, ela tem um cordeirinho, e às vezes acontece que ela rejeita aquele cordeirinho que nasceu. Aleluia. Aí o pastor vai lá, coloca de novo aquele cordeiro de novo, e ela rejeita de novo. Aleluia. Eu não sei que você já foi rejeitado. Aleluia. Talvez você tenha sido rejeitado em algum lugar da sua vida, rejeitado no seu trabalho, rejeitado, aleluia, no seu colégio, rejeitado, aleluia, até na sua casa mesmo, rejeitado por alguém que você ama. Mas, irmãos, o pastor, o que é que o pastor faz com aquela cordeirinho? O pastor pega aquele cordeirinho e leva para casa e começa a cuidar daquele cordeirinho. Foi desprezado pela mãe, aleluia, mas o pastor cuida. O pastor faz uma madeira, não é uma madeira do tamanho daquele, aleluia, Luiz dá a Natanael, não, desse tamanho não, irmão. Faz uma madeira grande, aleluia. E o cordeiro, irmão, vai dando na boca do cordeiro, aleluia, ali passando a mão na cabeça dele, e vai falando com o cordeirinho, vai falando. Aí a Bíblia fala, irmãos, que, aleluia, que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Por causa de quê, irmão? Porque um dia ele foi rejeitado pela sociedade, ele foi rejeitado por alguém, aleluia, mas o pastor, irmãos, aleluia, pegou ele para si, cuidou, abraçou, alimentou, por isso, e
falou, aleluia, e falou: meu filho, aleluia, e hoje, aleluia, nós temos que conhecer a voz, aleluia, do pastor, Senhor Jesus. Quando ele fala, tudo acontece. Aleluia. Presta atenção, irmãos. Talvez você, aleluia, um dia foi rejeitado, mas Jesus está te contemplando, está te vendo. Aleluia. Ele cuidou de você, não faltou nada. Você está aqui hoje, não está? Você está alegre, diga glória a Deus, diga aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque você foi cuidado. Aleluia. Você foi alimentado. Aleluia. Você recebeu uma palavra de amor e Deus deu vitória. Aleluia. O cordeiro foi morto para que eu e você venhamos ter vida, mas ele foi morto e ressuscitou para que eu venha ter esperança. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E tem a esperança que, aleluia, que ele vai voltar, que ele foi preparar um lugar melhor, um lugar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que lá você será desprezado, lá você será alimentado, lá você vai, aleluia, adorar o Rei da Glória. Você só vai ver uma coisa, aleluia, maravilhosa. Aleluia. É verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aleluia, eu poderia trazer uma mensagem sobre, sobre a Páscoa, sobre o Cordeiro, aleluia, mas nós temos que obedecer, Os irmãos, abrem suas Bíblias lá no livro de Atos, capítulo 8, aleluia. E nesse capítulo que eu vou, irmãos, ainda vou pegar um pouquinho, vou dar lá que a Isabelle falou aqui nessa passagem, aleluia, só para confirmar, esse capítulo, que vai falar um pouco de um mágico. Ai, Deus! Aleluia! Irmãos? Irmãos, quero falar para você, que a Isabelle estava falando aqui de monte, irmãos. Hoje, irmãos, infelizmente, irmão, os montes, quase todos, irmão, quase todos estão uma bagunça. Quase todos. E nós temos que examinar a Escritura. Quando os homens e as mulheres de Deus subiam ao monte naquele tempo, subir, irmãos, aleluia, porque Deus pedia, Deus mandava para que ele viesse falar. Nós temos que discernir, nós temos que conhecer a voz de Deus. Aleluia. Eu já fui em alguns montes. Você está lá concentrado, quando chega, não pensa que não chega uma turma, aleluia, com atabaque, com pandeiro, com isso, com aquilo, começa aquele negócio, irmão, lá em cima, que você perde até o ligamento. Tanta coisa. Já fui em vários, irmãos. Já fui em vários montes. Infelizmente está desse jeito. Tem coisas que Deus lá tem, irmãos, mas nós temos que vigiar. Aleluia, E a Bíblia fala, irmão? A Bíblia fala. Mas é interessante que a Bíblia fala assim: entra no teu quarto, fala em secreto com Deus. Mas a Bíblia não fala que Deus ouve tua oração. A Bíblia não fala que Deus ouve. A Bíblia fala que Deus, aleluia, vê. Aleluia. Vê. Mas Deus vê o que? Aleluia. Deus vê o que está no teu coração. Aleluia. O que está no coração daquele povo que está subindo ali, irmãos. Louvado seja. Aleluia. No livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, louvado seja, do capítulo 8, versículo 4, nós vamos ler aqui alguns versículos em nome de Jesus, que diz assim. A minha Bíblia está falando na linguagem de hoje, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, diz assim:
aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho por toda parte. Filipe foi até a capital de Samaria, anunciando Cristo às pessoas dali. E a multidão e as multidões ouvia com atenção. Preste atenção, irmão. Ouvia com atenção. Cuidado essa noite. Para, aleluia, você não venha receber a palavra e vinha ser roubada de você. Preste atenção na palavra. Aleluia, louvado seja. Ouvia com atenção o que ele dizia, tudo escutava e via os milagres que ele fazia. Os espíritos maus, aleluia, gritando, e saía de muitas pessoas, e muitos coxos, paralíticos era curado. E assim o povo daquela cidade ficou muito alegre. Aleluia. Morava ali, presta atenção, morava ali um homem chamado Simão, que desde alguns tempos atrás fazia feitiçaria entre os samaritanos, e hoje havia deixado muitos admirados. Ele se fazia de importante, e os moradores de Samaria, desde os mais importantes até os humildes, escutavam com muita atenção o que ele dizia. Eles afirmavam: este homem é o poder de Deus. Ele é o grande poder. Veja só, irmãos, as pessoas ouviam com atenção. Aleluia. Era um poder tão forte que aquele homem tinha, que chamava atenção. Aleluia. Glória a Deus. Ele dava atenção aos que Simão fazia. Eles davam atenção ao que Simão fazia porque durante muito tempo ele os havia deixado assombrado com as suas feitiçarias, mas ele acreditaram na mensagem de Filipe a respeito das boas novas do reino de Deus, a respeito de Jesus Cristo, aleluia, e foram batizados todos, homem como mulher. Seja, ele ouviu a palavra. Ele ouviu a palavra. O próprio Simão também creio, e depois de ser batizado, acompanhou Filipe de perto, muito admirando com os grandes milagres e maravilhas que ele fazia. Os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que, aleluia, o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus, e por isso, aleluia, mandaram Pedro e João. Eles ficaram sabendo do Pentecostes que tinha lá em Samaria, aleluia, que Deus estava curando, fazendo milagre, aleluia, lá em Samaria. Aleluia. E quando os dois chegaram, oraram, irmãos, para que a gente de Samaria recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles. Eles apenas haviam sido, aleluia, batizados em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles, e assim eles receberam o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia, 18 diz assim: e Simão viu que quando os apóstolos punham as mãos sobre, aleluia, as pessoas, Deus dava a eles o Espírito Santo. Glória a Deus. Por isso, ofereceram dinheiro a Pedro e João, dizendo: quero que vocês me deem também esse poder. Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo. Então Pedro respondeu:
que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Assim está falando assim. Aleluia. Você apenas quer poder conseguir com dinheiro o dom de Deus. Você não tem o direito de tomar parte no nosso trabalho, porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se e deixe o seu plano perverso, aleluia, e peça, aleluia, ao Senhor que perdoe por causa essas má intenção. Veja que você está cheio de inveja, uma inveja amarga como fel, inveja amarga como fel. E vejo também que você está preso pelo pecado, está preso pelo pecado, aleluia. Aí Simão disse a Pedro e a João: por favor, peça ao Senhor por mim, para que não aconteça comigo nada o que vocês disse. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, palavra muito boa, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele está falando nesse lugar pela sua palavra, né, irmãos? E a palavra do Senhor é boa, muito boa. A Bíblia fala, irmão, que esse Filipe não é o Filipe apóstolo de Jesus. Esse Filipe é o Filipe que foi separado com Estevão, 7 varão de boa reputação, aleluia. E os apóstolos foram lá, colocaram as mãos e, aleluia, separaram eles, aleluia, para fazer a obra de Deus. Esse Filipe era um diácono, aleluia, que servia, aleluia, as viúvas, ajudava na casa do Senhor. Mas a Bíblia fala que depois da morte de Estevão, aleluia, Estevão teve uma grande perseguição. Paulo de Tarso, né, irmão, que naquele tempo era Saulo, né, começou a perseguir a igreja do Senhor, começou a perseguir os crentes. Mas a Bíblia fala que nesse período de perseguição foi o período mais que a igreja cresceu. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quero falar para você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que você, na hora que está num bem bom, na hora que você recebe a sua vitória, recebe a sua bênção, o intuito daquela pessoa é relaxar um pouco. Agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou relaxar. Mas é nessa hora, irmão, que você tem que buscar mais. Aleluia. Aleluia. Daí a igreja crescia cada dia mais, porque era perseguida, porque a igreja orava mais, a igreja buscava mais. Muitas vezes, aleluia, nós só buscamos, irmão, quando nós estamos na prova. Aleluia. Quando nós estamos passando perseguição, nós estamos na casa do Senhor, aleluia, em todos os trabalhos. Nós não estamos seguindo Jesus que nem Pedro, irmão. A Bíblia fala que Pedro, que na hora que Jesus foi levado, a Bíblia fala que Pedro seguiu Jesus de longe. Aleluia. Tem crente que é assim, irmão, não quer se envolver com nada na igreja. Deus! Né? Deus está falando comigo também, tá, irmão? Deus! Chega a estar ardendo minhas costas aqui. Aleluia, glória a Deus. Senhor. Deus é bom. Aleluia. Né, irmão? Tem pessoas que querem, irmão, servir Jesus, mas servir de longe. Não quer se envolver muito. Não quer estar pertinho. Mas essa noite o Senhor te chama para que você venha se envolver com a obra dEle. Venha estar perto dEle. Que Ele quer cuidar de você, quer cuidar da tua família. Aleluia. Aleluia. E aqui, irmão, o povo era perseguido, mas o povo crescia. A Bíblia fala, irmãos, que Filipe,
Filipe era perseguido. Aí Filipe não podia ficar em Jerusalém porque a perseguição estava grande. Aí o que acontece? Filipe saiu. Aleluia. Isabel lê bem alto aí. Mateus 10, 23. Aleluia. Irmãos, se não tiver, irmãos, aleluia, tiver uma perseguição aqui, nós temos que ir para outro lugar. Não está dando certo aqui, nós temos que ir. Mas não podemos parar, irmãos. De jeito nenhum. Pode ler bem alto aí. Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês não acabarão seu trabalho em todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. E quando vem o Filho do Homem, irmão, nós não podemos parar. A igreja tem que avançar. A igreja tem que pregar o Evangelho. A igreja tem que falar, irmão, que Jesus salva. Deus! Maravilhoso. Aleluia. Obrigado, Jesus. Nós temos que ter, aleluia, estratégia. Nós temos que buscar. Aleluia. Foi o que Filipe fez. Estava tendo perseguição em Jerusalém. Eu vou para Samaria. Aleluia. E ele foi para Samaria, irmãos. E esse Filipe, irmãos, era um homem de Deus. Um homem que pregava o Evangelho. A Bíblia fala, aleluia, no livro de Atos 21, versículo 8 e 9. Fala que Paulo se hospedou na casa dele. A Bíblia fala que ele tinha 4 filhas. E as filhas dele, aleluia, profetizavam. Porque foi criado, aleluia, no Evangelho, aleluia, aprendendo a palavra do Senhor. Aleluia, você pode ver aí que elas profetizavam, que ela falava, aleluia, do Evangelho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Profetize, aleluia, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que a sua família é de Deus. Aleluia. Mas pastor, você não sabe como é que está a minha casa. Eu não quero saber como é que está a tua casa, porque quem sabe, aleluia, ele tem o poder para transformar. Deus maravilhoso. Ele tem o poder para transformar, irmão. Eu não posso desistir. É verdade. Eu não estou aqui, mas estou orando. Estou de joelho, travando batalha. Aleluia, pelos irmãos orando. Aleluia. Aleluia. Aí, irmãos, eu estou em casa com o joelho dobrado, travando uma luta, intercedendo a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, quando essa semana agora eu estava ali conversando com o pastor Josias. O pastor Josias fala uma coisa maravilhosa. E eu dentro de mim falando, vale a pena. Aleluia. Não é para se engrandecer, se exaltar. Mas a missionária está aqui. A missionária sempre pediu oração pelo seu filho. E o pastor Josias falou que Deus está trabalhando. Ele está sendo cuidado pelo pastor, não é verdade, não? Ele está sendo cuidado pelo pastor. Eu me alegrei, meu coração se alegrou. Aleluia, porque muitas vezes eu estou em casa, irmão, mas estou com o joelho dobrado, travando luta com o Senhor. Para que o Senhor venha agir. E isso me alegrou. Porque eu tenho orado pela família, aleluia, pela sua família amada. Eu tenho decidido, louvado seja o nome do Senhor, vai trabalhar, irmão, não podemos desistir. Esse homem não desistiu. Esse homem chegou, aleluia, ali em Samaria e começou, irmão, a pregar o reino de Deus, vai pregar a palavra. Aleluia, pregar a palavra genuína, falar do reino, falar de Jesus.
E a Bíblia fala que o povo daquele lugar não vinha falar, não tinha ouvido falar. Aí a Bíblia fala, ele, o todo, na hora que eles falavam, aleluia, o evangelho de Jesus, aleluia, todos ficavam atentos, aleluia, todos prestavam atenção, todos ficavam, aleluia, atentos. Nós viemos ficar atentos, irmãos. Quando nós viemos ficar atentos dentro da casa do Senhor, na palavra do Senhor, nós começamos a ver milagre, nós começamos a ter experiência com o Senhor. Aleluia. Quer ter experiência com o Senhor? Na hora da palavra, fique voltado para a palavra. Eita! Irmãos, o pastor dessa igreja, que o Senhor chamou ele para ser pastor, pastor Josias, a responsabilidade dessa igreja está na mão deles. Aqui nessa igreja, todos nós somos ovelhas, né? Aleluia, a missionária Isabel é ovelha, a diaconisa é ovelha, a diaconisa é ovelha, a missionária é ovelha. Aleluia. Porque muitas vezes o pastor aqui é um pouco duro. Porque, irmãos, aleluia, Deus colocou você na mão dele para ele cuidar. A responsabilidade é dele. A responsabilidade não é da Isabelle. A responsabilidade é dele. Aleluia. 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 Presta atenção no que ele fala. A Bíblia fala aqui, irmãos, aleluia, quando Filipe pregava, todos prestavam atenção. Glória a Deus. Aí quando todos prestavam atenção, ficava ligado. Às vezes, irmão, tem uma distração dentro da igreja, né? Uma criança com um copo, aleluia, puxando para lá e para cá, fazendo barulho, aleluia, com o celular. O que acontece, irmão? O que agora aconteceu? Vamos falar a verdade, né, irmãos? Que eu vou mentir aqui. Está repreendido. Uma criança com um copo, né? Uma criança chorando, aí chega, irmão, também um nenenzinho bonitinho, igual a Natanael. Aí todo mundo, que bonitinho. E a palavra lá. Não, na hora da palavra, irmãos, fique ligado para você ver milagre. Glória. Aleluia, aqui, irmão, aconteceu aqui. Aleluia, Deus está, aquele tempo é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus que nós servimos hoje. E eu digo um negócio para você, que o povo de hoje tem mais fé do que o povo de antigamente, irmão. Aleluia. Aleluia. E o povo aqui creu no que Filipe falava. Verdade. Aí, irmãos, tinha um homem naquele lugar, um homem poderoso, né? Um homem poderoso nas suas obras, um homem que fazia mágica, um homem que fazia trabalho de feitiçaria. E o povo daquele lugar, irmãos, aleluia, era tão forte que, aleluia, que todos prestavam atenção no que ele falava. A Bíblia fala que rico, aleluia, e pobre, aleluia, humilde, aleluia, e poderoso ficava ligado, ficava enfeitiçado, aleluia, naquilo que, aleluia, que Simão falava, o mágico. Hoje, irmãos, tem isso dentro das igrejas? Tem! Fique ligado, irmãos, e você vai ver. Se eu abrir agora no meu Instagram lá, ver alguns vídeos que os pessoal postam, eu vou ver alguns. Cuidado, irmãos. Alguns mentirosos que mágica, irmão, enfeitiçar o povo ficava enfeitiçado e ficava voltado. Achava que aquilo ali era até o poder de Deus. Olha, ele é poderoso em Deus. Aleluia, a máscara era tão forte, irmão, que aquele homem fazia, aleluia, que todos estavam lá, irmãos, e ficava ligado. Mas, irmãos, quando chega, irmão, a palavra, não tem feitiçaria que aguente.
Quando chega, aleluia, a palavra, aleluia. Por isso, irmão, que nós andamos por aí, nós vemos igreja, aleluia, que prega a verdadeira palavra, não está muito cheia, mas nós vemos aquela igreja, irmão, aleluia, que dá rodapé, que cai no chão, e que está arrebatado, e que viu isso, viu aquilo, aleluia, diz que amigo é tanta coisa, aleluia. Vou olhar, irmãos, que é tudo mágico. E Deus não tem parte com isso. Não corra atrás disso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quer que Deus fale contigo? Aleluia. Deus está falando, irmãos. Está aqui a palavra de Deus. Eu creio em revelação, porque Deus me usa em revelação de visão. Eu creio. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, irmão, quando está uma coisa, está, aleluia, voltado para a sua palavra. Deus não dá nada, irmão, que não, pelo amor de Deus, irmãos. Aleluia. Aleluia. Aqui estava Simão, mas a Bíblia fala quando Simão ouviu falar da palavra. Simão deu ouvido à palavra. Aleluia. E a Bíblia fala, irmão, que ele creu ali na palavra do Senhor e ficou admirado por aquilo que Filipe, aleluia, que Filipe pregava, que Filipe falava. Ele viu os milagres, ele viu o coxo sendo curado. Aí ele ficou ligado, e ali ele foi até Filipe, né, irmãos, aleluia, recebeu até o batismo nas águas. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, quero falar para você, aleluia, que nem toda, irmãos, libertação que nós chamamos alguém aqui para orar e ela sai liberto e vai embora. Quero falar para você, louvado seja o nome do Senhor, ela não recebeu Jesus, ela saiu liberta, mas ela só vai ser liberta verdadeiramente quando Jesus entra. Você quer ver? Ela veio aqui, recebe a oração, é liberta daquilo que ela está passando. Não aceitou Jesus, vai embora. Vai embora. Aí, irmão, olha que perigo, pastor José. Ela vem, você ora, né? Ela é liberta. A casa fica limpa. Aí ela não aceita Jesus. Aí quando ela sai, o que acontece com ela? O que acontece? Sete. Pega ela, destrói a sua vida, irmãos. Verdadeiramente ela só é liberta quando Jesus entra na sua vida, quando ela aceita, quando ela, aleluia, reconhece, aleluia, que Simão recebeu a palavra, mas não confessou. Está aí, irmãos. Simão foi ter batizado porque ele estava com interesse, irmão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia fala, irmãos, que Filipe estava pregando, né? Simão recebeu a palavra. Simão, aleluia, louvado seja o nome, foi batizado, né? Aí o que acontece? Lá em Jerusalém, que quando teve a perseguição, irmãos, nem todos saíram de Jerusalém, ficaram alguns, tipo os pastores, tipo os apóstolos, alguns apóstolos ficaram lá. Aí a Bíblia fala que aqueles que estavam em Jerusalém ficaram sabendo, aleluia, que estava um Pentecoste, que Deus estava fazendo uma maravilha lá em Samaria, um lugar que eles nem queriam, irmãos, um lugar que eles rejeitavam, mas o povo de Samaria receberam a palavra com alegria, e Deus está fazendo maravilha lá. Vou enviar 2 obreiros para lá, olha, aleluia, repara os obreiros que enviaram para lá, irmão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mandaram 2 obreiros valentes, aleluia, mandaram Pedro e João, aleluia. Quem era Pedro, irmãos? A Bíblia fala lá em Atos 3 que Pedro ia entrando num tempo que nem esse. Quando Pedro entra num tempo que nem esse, tinha um homem, aleluia, lá pedindo esmola. Aí Pedro disse assim:
Eu não tenho prata de ouro, o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. O cara andou na mesma hora. Aí mandou ele. Louvado seja Pedro, irmão, aquele irmão que pregou, aleluia, na sua primeira pregação. Foi 3.000, foi Josias. Aí ele se converteu. É esse, cheio do poder de Deus. Ele, João, aleluia, que a igreja manda, aleluia, para ir lá em Samaria. Aleluia. Aí ele chega em Samaria, irmãos. Eita glória. Aí a Bíblia fala que eles oraram. Aleluia. Eu creio assim. Eles conversaram com Filipe. Filipe, irmão, é uma ponte, aleluia, entre os apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ali Filipe, creio eu que Filipe fala, aleluia. E eles falam, e eles ainda não conhecem o Espírito. Não, o Espírito Santo não chegou até aqui. Aleluia. Louvado na cama dando glória ali, ó. Quando você está com a boca fechada, aleluia, o menino está dando glória ali, ó. Aleluia. Irmãos, aí chega, aleluia, louvado seja, chega Pedro e João. Aí fala com Filipe, aí vamos orar. Aí eles oram, irmãos. Eles oram, porque irmão, eles já sabem o que ele vai enfrentar. Foi o que aconteceu essa noite, irmãos. O que aconteceu nessa noite que o pastor foi direcionado pelo Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. E aqui, irmão, na hora que entrou aquela menina, sentou aqui, aleluia, irmão, aleluia, a Bíblia fala que tem demônio, aleluia, que tem pessoas que não está só com demônio, está com legião de demônio. Você ora, sai um, sai dois, e você vai orando, aleluia. E você tem que orar, irmão, orar, buscar em Deus mesmo, orar, aleluia, até ele não aguentar e morrer. O pastor Josias foi direcionado pelo Espírito Santo, né? E o demônio teve que correr, irmãos. Porque o dono da igreja, irmãos, não é o pastor Josias. Aleluia, o dono da igreja é o homem das mãos furadas. É ele que nós servimos. Aleluia. Aqui, aí Pedro e João chegam. Aí Pedro manda chamar o povo depois da oração gostosa. Depois, aleluia, da oração, aleluia, manda chamar o povo. Aí a Bíblia fala, irmãos, aleluia, que Pedro e João colocam a mão, aleluia, na cabeça, aleluia, das pessoas. As pessoas recebiam o Espírito Santo. As pessoas começavam a baixar, começavam a falar em outra língua, começavam a chorar e decorar. E Simão vindo aquilo, aleluia, e ele começaram a meter a mão na cabeça do povo. O povo começaram, aleluia, a ser batizado com o Espírito Santo. As pessoas começaram a ser cheias do Espírito Santo. Mas a Bíblia fala, irmãos, que Simão achou aquilo poderoso. E Simão, olhando aquele negócio, aquele poder de Deus ali, irmão, tão forte, aleluia, quando eles colocavam a mão, as pessoas eram batizadas. As pessoas era falado. Na mesma hora recebia ali o Espírito Santo. Foi desse jeito comigo e com você. Até hoje. Aleluia. Ele está aqui, está aí, está dentro de você. Aleluia. E ele ficou admirado, irmão. Ele desejou aquele poder. Ele sentiu inveja, aleluia, daqueles homens de Pedro e João. Aleluia. Por causa de quê, irmãos? Por causa que ele não tinha esquecido das suas práticas lá atrás, antes de ele, aleluia, escutar a palavra. Aleluia. Irmão, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que esquecer as nossas práticas antigas, quando nós não servíamos o Senhor. Aleluia. Nós temos que esquecer. Pastor,
solta na Bíblia, tá? A Bíblia fala, irmãos, aleluia, que o Senhor fez um milagre ali com Pedro, tirou Pedro dali, né? Quando Pedro estava pescando, e Jesus fez Pedro pescador de homem. Mas a Bíblia fala que Pedro saiu dali, mas não jogou as redes fora, irmãos. Aleluia. Se você está guardando alguma coisa do passado aí no seu guarda-roupa, então olha aí, o Espírito Santo falando. Se você está guardando alguma coisa, aleluia, no canto, aleluia, escondendo, joga fora, aleluia, essas marcas não te pertencem mais, porque você serve ao Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala que quando Jesus morreu, aleluia, Pedro voltou a fazer as mesmas práticas. Por quê, irmãos? Ele guardou as redes. Jogue a rede fora da sua vida, que isso não pertence mais a você, tá? Jogo que você tem dado não pertence mais a você. Deus quer fazer coisa nova na tua vida. Aleluia. Deus quer fazer coisa nova. Mas quando você está guardando, Deus não vai fazer. Meu Deus, aleluia! Porque você está preso aquilo ainda. Eita Deus. Você está preso e Ele está te vendo, irmão. Deus maravilhoso. Aleluia. Nós fomos visitar uma família e Deus me deu uma palavra, né? Lá no livro de Salmo, não foi, pastor? Livro de Salmo, capítulo 139, não foi isso? Que a Bíblia fala, irmãos, lá, que o salmista falou: se eu for para a escuridão, aleluia, até lá Ele me vê, porque a escuridão e o dia é a mesma coisa para Ele. Seja o que você faz no escuro, Ele está te vendo. O que você está guardando lá, eita, joga fora. Aleluia, você está preso a isso para quê? Aleluia. Essas pratas não te pertencem mais, você serve ao Deus Todo-Poderoso. Canta, calabaça, você é uma nova criatura. Aleluia, Deus quer fazer coisa nova. Aí a Bíblia fala, irmãos, aleluia, que o homem, ele ofereceu, o mágico Simão ofereceu dinheiro para comprar os dons de Deus, irmãos. Aleluia, graças a Deus, irmãos, que não é assim. Não é assim. Aleluia. Se fosse assim, irmãos, nós não teríamos o Espírito Santo de Deus. Que não tem dinheiro. Aleluia. E aí não falou, mas é verdade ali. Ó. Eu falei que não tem dinheiro, ela falou, é verdade. Eu não tenho dinheiro. Né, irmão? Nós estávamos à frente, irmãos. Né? Glória a Deus. Mas pela misericórdia de Deus, irmãos, isso veio de graça para mim. Aleluia. De graça. Entendeu? Alguém, aleluia, colocou a mão sobre a minha cabeça, eu recebi o Espírito de Deus. E eu falei em novas línguas, e as coisas velhas se passaram. As coisas velhas se passaram. Ficou para trás, eu me desapeguei. Eu me desapeguei. Jogue isso fora. Que isso não te pertence mais, tu serve a Deus, que vai te dar coisas novas. Jogue fora hoje, Ele te manda. Aí, irmão Simão queria comprar os dons de Deus. Ai, Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Pedro fala para ele que, aleluia, que ele e o seu dinheiro vai para o inferno. Aqui a minha Bíblia diz assim, irmãos. Aleluia. Pedro diz: teu coração está cheio de inveja. Inveja amarga. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmão, caiu a máscara de Simão. Porque, irmãos, quando Jesus entra, irmão, a máscara cai. Aleluia. Quando Jesus entra, aleluia, aquele que está purgando, irmãos,
Cuidado, irmãos. Aquele que está por engano tem que cair em nome de Jesus. Aí, irmãos. Na hora que o Espírito Santo, aleluia, desceu, aí Simão se revelou quem ele era. Eita glória. É tipo cobra. Na hora que você joga no fogo, ela. Na hora que você pega no fogo, ela já. Ele se revelou quem ele era. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, e ele até pediu a Pedro e João para interceder pela sua vida, porque ele sabia, irmãos, que Deus ia descer a mão sobre ele. Cuidado, irmãos. Aleluia. Deus hoje está falando com você. Aleluia. Glória. Se coloque em pé em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória. Aleluia, glória a Deus. Eu acredito que Deus falou com você. Você vai sair daqui glorificando, exaltando o nome do Senhor, porque Deus falou. Glória a Irmão, Deus, aleluia. eu gosto tanto quando Deus fala assim, Deus pega, me corrige, Deus fala, porque, irmãos, aleluia, porque, irmão, quando a ferida só fica boa, irmão, na hora que é jogada sal mesmo nela e ela arde e ela fica boa, entendeu? Quando ela fica aí, ela fica boa. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós vamos orar agora em nome do Senhor Jesus. Daqui a pouco você coloca, porque para o dia de hoje é João 20. É, Josias? Para o dia de hoje que é Páscoa, é João 20. Amém? Amém. E é nada, o dia de hoje é João 20. Daqui a pouco vai falar. Aleluia. O dia de hoje é João 20. João 20. João 20. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Eu quero pedir para você que escutou a palavra do Senhor, que tem alguma coisa ali guardada ainda, que está pegada a alguma coisa ainda, que tem coisa que você está pegado ainda. Confesse essa noite, em nome de Jesus. Eu vou orar, você vai falar com Jesus. Você vai falar, Senhor, hoje eu vou desapegar daquilo ali. Eu não quero mais isso na minha vida. Vou jogar fora. Eu não quero mais. Porque hoje eu sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Hoje você tem que olhar para o alvo que é Jesus. Senhor Deus e Pai, aleluia, aqui está a tua palavra que foi pregada hoje, meu Pai, e aí está o teu povo. Eu fiz a minha parte, meu Pai, que foi falar a tua palavra. Agora, Senhor Deus, eu te peço, por favor, em nome do teu filho Jesus, o Yeshua, Senhor da glória, trabalha nos corações que teu povo entendeu que foi pregado, que nem aquele povo de Samaria, meu Pai, que entendeu e prestou atenção e milagre aconteceu naquele dia, Pai. Olha, meu Pai, a vida dele sair em tuas mãos, Senhor. Trabalha nos corações, não deixa que o inimigo venha confundir a sua mente, meu Pai querido, que foi o Senhor que falou no coração deles. Trabalha na vida de cada um essa noite, meu Pai, em nome de Jesus.